Ele não conseguiu esconder de que grupo ele pertencia. Então, quando nós cantamos e entendemos que nós somos, que nós pertencemos ao nosso rei, como disse a música, né? Eu pertenço ao meu rei. Então, se nós pertencemos a um rei, quer dizer que nós pertencemos a um reino. E se nós pertencemos de fato a este reino, nós devemos andar, falar e agir tal qual este reino, não é verdade? Porque senão eu estou mentindo. Eu queria que os irmãos lessem aí comigo alguns versinhos aqui de Juízes 14. Aqui é a história de Sansão. Sansão, nós conhecemos a história de Sansão. Foi um homem prometido, como Moisés foi, como João Batista foi, como Jesus foi. Ele era um tipo de um salvador, ele era um tipo de Jesus, que ele libertaria o povo da opressão de quem? Dos filisteus. Os filisteus eram um povo pagão, mau, perverso, que perseguia os israelitas, que era do mal mesmo, do mal. E ele nasceu para combater os filisteus. Ele nasceu para acabar com os filisteus. Esse foi o objetivo do nascimento de Sansão. Ele tinha que salvar o povo de quem? Dos filisteus. Mais interessantemente, aqui diz no capítulo 14 o seguinte: desceu Sansão a Timnate. Timnate ficava onde? Na Filístia. Direto a gente vai ver aqui Sansão descendo a Timnate, a descendo a Gaza, a descendo a Ecrom, que são cidades da Filisteia, são cidades dos filisteus. Já tem alguma coisa errada, porque se ele nasceu para combater os filisteus, se ele nasceu para combater esse povo, o que ele está fazendo lá? Está no território inimigo. Vocês já viram? Eu já vi, tá? Só no Rio de Janeiro você vê essas coisas. Apesar que agora está no Brasil todo. Vocês até acompanharam aí a grande mega operação que teve no Rio de Janeiro, que matou 121 vítimas da sociedade. Só bandido. Mas enfim, vocês já viram um policial andando na boca de fumo? Já viram um policial ter amizade com o traficante? Existem casos, né? Policial corrupto, né? Se ele fizer isso, ele está com algum desvio comportamental. Lá no Rio de Janeiro, os policiais, quando eles são corruptos, né, nas áreas de corrupção, que é quase o estado inteiro, por isso que o estado é aquela bagunça que é. Lá você não sabe se é pior cair na mão do bandido ou da polícia. O policial vai lá na favela e pega o arrego, chama. É uma propina que o tráfico dá para a polícia não invadir, senão a polícia acaba. Então, Sansão estava mais ou menos igual aos policiais corruptos. Ele era como um policial que estava frequentando a boca de fumo. Ele era um policial que estava indo no território inimigo, que estava pisando em terreno perigoso. Ao invés deles serem inimigos dos verdadeiros inimigos de Deus, ele estava fazendo amizade. Ele ia nas festas, ele fazia aqueles enigmas, né? Era colega deles. Ele sempre descia, vez após vez, no livro de Juízes você vê Sansão indo lá, descendo a Filístia. E não diferentemente aqui no capítulo 14, ele desceu agora na cidade de Timnate. E lá ele viu com seus olhos uma mulher das filhas de quem? Dos filisteus. E ele subiu de novo para Israel e declarou ao seu pai que em Timnate ele tinha visto o quê? Uma mulher muito formosa, né? E ele falou para o pai dele: pai,
toma essa mulher para mim, porque eu quero casar com ela. E o pai de Sansão, um homem da igreja, um homem piedoso, falou para Sansão, falou: meu filho, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus? Ele ainda acrescenta: aqueles incircuncisos. Fala: meu filho. E como a gente dá conselho, quem é pai aqui sabe quanto conselho o pai dá para um filho, e quantos dos conselhos os filhos ouvem. É óbvio que meus filhos são pequenos, a gente fala, parece que a gente dá a impressão que se a gente falar não faz, aí que faz, não vai, aí que vai. E ele: meu filho, não tem uma mulher aqui em Israel. Israel tem milhões de pessoas, né? Talvez milhões de mulheres, para que você vá logo nos filisteus, aqueles incircuncisos. Incircunciso é um termo muito pejorativo, é quase como se fosse um palavrão, é quase um xingamento israelita para aqueles que não fazem a vontade, mais do que não fazer a vontade de Deus. É aqueles que são completamente desprezíveis. Aí ele falou: são incircuncisos, meu filho, são incircuncisos. Então o pai dele ainda alertou, né? O pai dele falou: não faça isso, meu filho. Aí Sansão falou o quê? Falou: toma-me esta, porque ela o quê? Ela agrada o quê? Os meus olhos. Qual foi a primeira coisa que fizeram quando prenderam Sansão? Furar os olhos, né? Aqui foi o começo da ruína de Sansão. Sansão começou a cair de fato aqui, né? Claro que a queda dele foi começar a visitar o território inimigo, mas aqui ele decretou a ruína dele. E ele decretou a ruína dele com os olhos. E quando ele foi preso, a primeiríssima coisa que fizeram foi vazar os olhos. Então aqui nós percebemos uma característica de Sansão, que é muito comum nos jovens, como Sansão também era jovem, e também é comum no ser humano de forma geral. Nós sempre temos a péssima mania de frequentar o território inimigo e achar que não tem problema nenhum, achar que nada vai acontecer, achar que está tudo bem, achar que não, eu consigo controlar a situação, né? Pergunta para um drogado se ele é viciado, ele vai falar que não, e que quando ele quiser parar de fumar, ele para. Quando ele quiser parar de cheirar, ele para. Quando ele quiser parar de beber, pergunta para um alcoólatra. Meu pai é assim: quando ele quiser parar de beber, ele para. Ele para hoje, mas amanhã continua. Eu parei hoje, amanhã continua. Então nós temos a péssima mania de nos colocarmos no terreno inimigo. E Sansão, ele frequentava, né, ele ia em lugares onde tinha más amizades. Ele ia em lugares onde é a mesma coisa hoje nós com os nossos filhos. A gente vê nosso filho indo lá com más amizades, com pessoas que fumam, com pessoas que bebem, com pessoas que vão na festa, que vão nesses campeonatos. E a gente fala: meu filho, a mesmíssima situação de Sansão, meu filho não vai, meu filho, essa amizade. Quantos pais aqui já não falaram isso para os seus filhos? Meu filho, essa amizade não é para você. Meu filho, esse lugar não é seguro para você. Meu filho, aquele tipo de pessoa, aquele tipo de namorada não é para você. Mas o adolescente sempre tem a razão, não é? O adolescente sempre está certo, e ele sempre quer estar ali, ele é o dono da razão. É a fase talvez mais difícil da vida, a adolescência. E Sansão, contra a vontade do seu pai, fez o que fez, e ele colheu drásticas consequências, não só para ele, mas para o reino todo de Israel, porque ele era o prometido libertador. Outra lição aqui:
o pecado que você comete, não só você vai colher as consequências. Eu até hoje colho consequências dos pecados dos meus pais, dos meus avós, porque o pecado é igual uma bola de neve, ele envolve, né, aqueles que estão ao nosso redor. Se eu fiz uma má escolha, eu vou afetar minha esposa, os meus filhos, os meus amigos, talvez os meus colegas de trabalho. Então Sansão, ele foi assim. E entrando um pouco no assunto da lição, eu acho que foi até no dia de terça-feira, sei lá, que falava ali sobre extermínio ou despejo, alguma coisa assim. E ali o autor da lição, ele enfatizou o principal motivo que Deus falou: olha, mata todo mundo, expulsa todo mundo, porque aquele povo era um povo incircunciso, aquele povo era um povo cheio de pecado, era um povo cheio de costumes ruins. Vamos abrir nossa Bíblia aí, ler alguns versículos. Levíticos 20 e 23. Levíticos 20, 23. Nós vamos ler alguns versículos que todos eles têm uma mensagem em comum. Aqui diz assim: amém? E não andeis nos costumes das nações que eu expulso diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, porquanto fui enfadado deles. Se a gente ler aqui no anteriores, aqui vai mostrar vários crimes diversos que essas nações cometeram, desde relações sexuais com animais, a outras atrocidades, queimaram os filhos no fogo, enfim, várias coisas. E Deus fala: não vos acostumeis com isso, não participeis desses costumes, porque esse povo foi tão ruim, tão incircunciso, que eu me enfadei dele. Deus se cansa? Não, né? A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, para que mude, para que se canse. Mas Deus se cansa do pecado. Então o pecado do povo foi tão grande, que Deus se cansou. Deus falou: eu cansei dessas nações. Então ele falou: não andeis nos costumes dessas nações. Vamos aqui para Deuteronômio. Não, vamos para Levítico. Volta um pouquinho aí, 18, 24. 18, 24. Aqui diz assim: com nenhuma dessas coisas, aqui que vai falar, né, sobre zoofilia, no versículo 22, com homem não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Ou seja, homossexualismo. Homossexualismo é condenado pela Bíblia. Nem te deitarás com animal. Tem gente, né, que tem relação com égua, por exemplo. Eu morei no interior em Minas Gerais, que isso era uma prática, né? Principalmente os antigos, né, falavam isso, que isso era uma prática quando eles eram mais jovens. Zoofilia: não te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é. Então, várias coisas abomináveis. Aí no versículo 24, Deus fala: com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque com todas estas coisas se contaminaram quem? As nações que eu expulso diante de vós. Olha as nações aí, as vítimas da sociedade. Vamos agora para Deuteronômio, último livro do Pentateuco, Deuteronômio 12, 30. Amém? Aqui fala assim: guarda-te, pois, que não te enlaces, seguindo-as,
depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações, os seus deuses, do mesmo modo também eu farei, ou farei eu, né? Deuteronômio 18, 9. Deuteronômio 18, 9. Diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te deu, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Deve ter centenas de versículos com esse conteúdo. Quando entrares na terra e tal, não te contaminarás com os costumes, com os teus deuses, com os teus ídolos, nem sequer darei as tuas filhas ou os teus filhos em casamento com eles.